Salve Maria, dia 11 de março de 2021, da terceira semana do tempo da Quaresma, e o evangelho de hoje encontra-se em São Lucas, no capítulo 11, nos versículos do 14 ao 23. Do evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, nós nos deparamos, com Jesus que vence o mal, que vence Satanás, o diabo, Neste episódio, Jesus expulsa um demônio mudo, símbolo da falta da palavra de Deus, Nos mostra três realidades, três coisas que podemos destacar neste momento. Reapareceu entre os homens a palavra de Deus, claro, Jesus, a palavra que se fez carne, que habitou entre nós, mas a palavra que Jesus profere. Depois, nós percebemos o poder e a autoridade do Filho de Deus. Jesus tem autoridade por isso ele intima o demônio e expulsa, E depois, constrói o reino de Deus entre os homens e luta, Esta luta que deve ser constante na nossa vida, a luta que Jesus já venceu. Deus e Satanás, Atingiu a fase definitiva e não mais permite ao homem ficar mudo, neutro, sozinho, desamparado, porque em Cristo nós percebemos esta realidade nova. É isso mesmo, Jesus expulsando um demônio, ele faz com que as pessoas fiquem maravilhadas. E claro, a interrogação, que os judeus fazem, em relação a tudo isso, e começam a dizer que Jesus está expulsando o demônio pelo próprio demônio. E Jesus lhes diz: um reino dividido contra si mesmo não subsiste. Claro, imagine, que cabeça, O problema é que eles queriam atingir a Jesus, queria tirar a credibilidade de Jesus, e claro, colocando esta ideia na cabeça do povo, o povo ficaria com medo, mas claro, Jesus é a própria sabedoria divina. E conhecendo o coração deles, Jesus faz com que eles agora estejam em apuros com a sua colocação. E claro, Jesus diz ainda, vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Então, claro, fez com que eles percebessem, a fragilidade do que estavam dizendo. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. E aqui está o problema. O reino de Deus chega com Cristo. E mais ainda, aparente, visível, com as pregações de Jesus. Isso mesmo. E claro, para os judeus, acolher a este homem chamado Jesus Cristo de Nazaré, era dizer que chegou à plenitude dos tempos, ele era o eleito, ele era o escolhido de Deus, mas o que nós percebemos que os judeus não aceitavam esta realidade,
E por isso, não é, Jesus sempre os interroga e faz com que eles vejam a verdade. O problema é que eles não aceitam, não querem aceitar a verdade. Quantas e quantas pessoas, né, conheceram a Cristo e hoje abandonaram? Quantas e quantas pessoas dizem por aí afora: encontrei Jesus. Por acaso nosso Senhor estava perdido? Quem estava perdido e continua perdido é você, que diz que encontrou Jesus. Por que você não havia encontrado Jesus antes, no seio da Igreja Católica, na igreja fundada por Jesus? Por que você não lia a palavra? Por que você não ia à missa? Por que você frequentava os sacramentos sem viver realmente uma experiência de Deus? E agora, porque ouviu 2 gritos, 2 loucuras, agora encontrou Jesus. Meus queridos, Jesus sempre esteve dentro do coração daquele que é batizado e que se coloca em intimidade com Ele, na sua oração diária, por meio da palavra, por meio da Eucaristia e dos demais sacramentos. Jesus quer estar conosco. E se por acaso você se envolveu com algum problema de nível espiritual, não é? Se você acha que alguém fez um trabalho, ele trouxe algum malefício, procure os sacerdotes da igreja para que eles te orientem, para que, se este mal for detectado, o padre possa expulsar da sua vida, como o próprio Jesus fez no Evangelho de hoje. Peçamos a Jesus que a cada dia Ele nos livre de todo o mal e que São Miguel Arcanjo nos livre das ciladas do inimigo. Que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.